Salve, Carla! Doutora Carla, né? Gosto já de iniciar, doutora, fazendo uma pergunta muito interessante, né? Que é a pergunta que hoje as pessoas estão enfrentando, essa crise, ansiedade, estresse, incerteza. A gente está vivendo um caos que a gente não sabe o que pode acontecer. E o empreendedor, ele vive esse caos várias vezes, em vários momentos da sua vida. Teve um momento muito crítico na sua vida que você achou ou pensou que talvez não teria mais jeito, não daria mais certo? Teve um momento ou você nunca passou por isso? Edgar, eu falo que teve muitos momentos na minha vida que eu pensei em desistir. Mas a minha vontade de vencer, a minha energia para vencer sempre foi muito maior do que as minhas crises. Eu gosto de contar, né, que eu nasci na crise. Eu sou filha de motorista de ônibus. Meu pai faleceu com 47 anos de pancreatite no hospital público. Minha mãe não era nada, era uma dona de casa e de repente ficou viúva e divorciada. Meu pai foi embora logo que o meu irmão nasceu, com 3 filhos pequenos, sem uma profissão e sem R$1 no bolso. E minha mãe teve que se reinventar. E eu fui criada, né, durante toda a minha infância, Edgar, ouvindo a seguinte coisa: minha filha, você precisa ter a sua independência financeira. Você precisa ter seu próprio dinheiro. Se você quiser comprar uma roupa, que você compre. Que você queira comprar uma fruta, se você tiver vontade de comer uma fruta diferente, você pode comprar com seu próprio dinheiro, sem pedir nada para ninguém. Você precisa ter sua independência financeira. Não importa o que você quer ser na sua vida. Não importa se você vai ser médica, se você vai ser enfermeira, se você vai ser cabeleireira, não importa. Eu só lhe peço uma coisa, minha filha: o que você decidir fazer, faça o melhor que você puder. Então, assim, Diara, eu passei por muitas crises na infância, né? Eu já vi a minha irmã ter vontade de comer morango e minha mãe não ter dinheiro para comprar. Depois, para mim me formar na faculdade, eu tive que fazer muitas coisas que as outras pessoas não precisavam fazer. Eu estudava em período integral, todo mundo ia para casa à noite, descansar, tomar banho, relaxar, né? Como diz, assistir uma televisão, e eu pegava minhas mochilas e eu ia nas repúblicas vender roupa. Meu apelido na faculdade era Camelô, e eu tinha muito orgulho disso, porque era isso que no final do mês me dava o dinheiro para pagar a minha república, força, água, telefone, minha faculdade, sem dever nada para ninguém. Depois eu mudei para São Paulo, morei na casa de um tio meu de favor, arrumei vários empregos, e o meu terceiro emprego deu super certo. O dono não era dentista, e eu comecei a fazer a odontologia que eu havia sonhado. E baseado em acesso, conforto, conveniência e qualidade. 6 meses depois, Edgar, eu tinha fila de espera de gente para passar comigo como dentista. Não é porque eu sou mágica, porque eu tenho mão de ouro, nada disso. Porque eu gosto de gente, Edgar, eu adoro gente. Eu gosto de estar com as pessoas, eu amo o que eu faço. O dinheiro nunca me fez levantar da cama, o dinheiro na minha vida é consequência das minhas atitudes. Eu gosto de verdade de poder fazer pelas pessoas, eu gosto de cuidar das pessoas. Eu comprei o consultório que eu trabalhava em 10 parcelas, dei 2.000 de entrada em 10 parcelas de R$1.000, e aí eu comecei a minha carreira como empreendedora. E em 2009, eu praticamente quebrei, e com a ajuda da minha amiga Luísa Trajano, eu consegui um empréstimo no banco de R$23 milhões, e passei 5 anos da minha vida, Edgar, pagando banco. Eu não trocava o carro, eu não viajava, tudo que eu ganhava era para pagar o banco. E graças a Deus, eu paguei em 3 anos o banco. Hoje não tenho nada de endividamento e hoje eu tenho 5 empresas, né? Para que as pessoas que estão nos vendo possam entender. Eu tenho a Sorridentes, tem mais de 360 unidades no Brasil, Sorridentes Clínicas Odontológicas. A Geolaser, que eu sou sócia da atriz Giovanna Antonelli,
temos mais de 70 unidades. A Olhar Certo, rede de clínicas de oftalmologia, que também está crescendo muito, do qual eu me orgulho muito, que é a minha filha mais nova. A DocBiz, que é uma empresa de tecnologia e treinamento que nós damos. E a minha Sorridem, que é o primeiro convênio odontológico do país voltado à prevenção. Eu tomo conta desse bolo de coisa. Eu tenho muito serviço, viu, Edgar? Não, imagino, né? Imagino. Eu identifiquei, doutora, aqui em algumas palavras que você citou, que para você não teve fórmula mágica, nem bilhete premiado, nem bala de prata, teve muito esforço, dedicação e também muita ousadia. Mas eu queria ouvir da sua boca, né? Enfim, você dá essa honra para a gente, se teve um momento que foi aquele momento que você deu um salto quântico, ou que algumas pessoas chamam de pulo de gato, ou que você... A gente tem várias viradas, a gente tem vários movimentos durante a nossa vida, mas aquela que mudou a sua vida, foi esse empréstimo, foi você ter, sei lá, feito uma parceria estratégica. Você pode, de repente, identificar isso para a gente aqui? Em 2005... eu tinha 23 unidades próprias, eu tinha 23 sorridentes. E eu era uma dentista extremamente bem-sucedida. Milhares de pacientes, mas tem uma coisa que eu falo, e que vocês têm que escrever e gravar isso para a vida de vocês, que toda escolha exige uma renúncia. Querem ver? A gente decide casar, a gente abre mão de um monte de coisa. Aí você decide ter filhos. Muitas vezes, a gente compra para os filhos e deixa de comprar para a gente. Você abre mão de outras coisas. Mas aí, você toma a decisão de fazer uma faculdade. E fazendo faculdade, a gente tem menos dinheiro. A gente precisa economizar, às vezes deixa de trocar o celular, às vezes deixa de trocar o carro. E comigo isso não foi diferente. Por quê? Em 2007... eu decidi virar franquia. Mas para mim poder virar franquia, eu teria que abrir mão da minha maior receita. Qual era a minha maior receita na época? Era eu sentada no mocho, na cadeira de dentista, de domingo a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite. Pessoal, olha o que eu estou contando para vocês. Durante 12 anos da minha vida, eu atendi como dentista de domingo a domingo, folgando um único domingo por mês. E para mim tomar essa decisão foi muito difícil. Por quê? Eu tinha 2 filhos pequenos, o meu marido ainda fazia o curso de odontologia e estudava comigo. Nós tínhamos uma despesa muito alta e eu tinha um salário fantástico como dentista, porque eu não tinha preguiça. Se chegasse paciente 10 horas da noite, eu atendia. Se chegasse às 9, eu atendia também. Se fosse às 7 da manhã, eu acordava para atender às 7. Por quê? Porque eu acredito que quem planta, colhe. E que quem planta de novo, usufrui de velho. Quem não planta nada, tem que trabalhar até morrer. E eu sempre almejei para mim, o meu maior sonho é eu chegar à minha terceira idade com a minha vida tranquila. Que se eu tiver vontade de ir para o Havaí, eu monto no avião e vou para o Havaí curtir as minhas férias. Só que para isso eu tenho que fazer sacrifícios quando eu sou novo, para mim poder alcançar os meus sonhos e os meus objetivos. E aí eu tive que tomar essa decisão. Se eu ia ser uma franqueadora é transferir know-how, é ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, é ensinar as pessoas a ter sucesso. Só que eu não poderia fazer isso sentada na cadeira como dentista. Né? Eu não sou o Homem-Aranha para estar em 2, 3 lugares pulando rapidinho de um lugar para o outro. Porque tudo que eu me proponho a fazer, eu faço bem feito. Eu faço de verdade. Eu não finjo em nada que eu faço. Ou eu faço para valer, ou eu prefiro não fazer. E aí foi a grande escolha que eu tive que fazer. Eu saí de 23 unidades para as 300 e mais 360 que eu tenho hoje, mais de 5 milhões de clientes, mas eu tive que dar 10 passos para trás para dar 100 para frente. Então não tem pulo do gato. O que aconteceu foi, eu abri mão da minha receita como dentista e do meu sucesso como dentista
para colocar toda a minha energia como empreendedora, como franqueadora e empresária, para ensinar os meus franqueados a ganharem dinheiro. E aí eu comecei a dedicar meu tempo ao sucesso deles, a fazer as clínicas deles explodirem, as clínicas deles darem dinheiro, a marca ser um sucesso. Só que o começo é muito difícil, como de qualquer outro negócio. Edgar, tem uma coisa que eu gosto muito de comparar. Eu falo que empresa é como bebê. Eu não conheço nenhum bebê que nasce e sai andando, né? Os bebês passam por fases. Eles nascem, depois eles aprendem a gatinhar, depois eles aprendem a andar, até que um dia eles seguem sua própria vida. E tem gente que monta um negócio e quer que ele ande sozinho. Não tem paciência de cuidar, não quer se dedicar. Então, cuide do seu negócio como você cuida da sua família, né? Se dedique. E agora, neste momento que nós estamos passando, mais do que nunca, os negócios estão precisando dos seus donos, presentes, com energia positiva, acreditando em si mesmo, acreditando nos seus negócios. E é disso que nós estamos falando. Não tem pulo do gato. O pulo do gato é fazer escolhas na hora certa, acreditar nos seus sonhos, colocar prazo neles. E o TBC, gente, tirar a bunda da cadeira e correr atrás. E tirar a bunda da cadeira sempre, né? Mesmo estando bom, né? Porque às vezes aquilo que você falou, a pessoa começa a ganhar, começa a construir, ele acha que já chegou lá e aí diminui, né? Você vê, eu faço lives com vários grandes players também e eu vejo assim, alguns bilionários continuam trabalhando e continuam em movimento e continuam correndo atrás e não param, porque a gente sabe que as grandes empresas, as grandes histórias são feitas em tempos de crise, né? Ou crise externa, ou crise interna. E eu queria já te fazer uma pergunta que é associado também com a crise que a gente está vivendo, Carla, que hoje nós estamos vivendo 3 crises, né? A sanitária, a política e a econômica. E você já enfrentou várias crises, né? Que você já citou aí. O que você daria como dica para a pessoa que já está na crise, né, ou está devendo, ou tá no buraco? Qual que seria a sua dica de ouro para que ele se motive novamente e siga o caminho? Acho que a primeira coisa que, né, um empreendedor, um empresário, seja ele, Edgar, eu empresário, microempresário, médio, pequeno, porque quanto maior, maior é o problema, né? Acho que todo mundo precisa entender isso. Você não entrar em pânico. Por quê? Quando a gente entra em pânico, a gente para de raciocinar e a gente começa a fazer besteiras. A gente não pensa nas saídas e nem nas oportunidades. Eu acho que é o seguinte, se você está passando por um momento muito difícil, qual é a minha dica que eu dou para você? Eu vou te dizer algumas coisas que eu fiz para passar a crise, tá bom? Até como alguns insights. Começou a crise. Para muita gente, a quarentena virou férias. E para mim virou trabalho incansável. Eu estou há 60 dias sem saber o que é um dia de folga. Hoje eu comecei minha primeira reunião às 7 horas da manhã e a hora que eu terminar essa live com o Edgar, eu tenho 4 documentos para avaliar que precisam ser avaliados hoje. Então, eu falo o seguinte, o que eu fiz? Qual é o coração de qualquer empresa? A coisa mais sensível, mais crítica, o caixa, gente. A primeira coisa que eu fiz foi me debruçar no financeiro. Pegar a planilha de contas, olhar item por item, item por item. E aí eu querer saber, né, para que é aquilo, para que serve, se realmente é necessário. E eu comecei a separar o que era necessário do que era supérfluo nesse momento. E eu comecei a cortar despesas. O reflexo não veio no final do mês de março. O reflexo veio 30 dias depois, porque aquela conta parou de vir para mim pagar. Então, a primeira coisa que eu olhei foi a sensibilidade do financeiro. Por quê? Se eu vou ter menos receita, o que eu preciso fazer? Ter menos despesa.
E aí eu comecei a tomar. Outra coisa, eu também fiz isso na minha vida pessoal. A gente não pode fazer isso só na empresa. Eu falo que isso tem que ser uma espinha que vá do começo ao fim. Querem ver outro exemplo básico, tá? Meus filhos moram nos Estados Unidos, estão no Brasil. Como minha casa ia ficar fechada nos Estados Unidos 4 meses, eu pedi para eles que eles cortassem todas as despesas desnecessárias. Como, por exemplo, para que ficar pagando internet e TV a cabo se a casa está fechada? Para que ficar pagando o seguro dos carros se os carros estão guardados na garagem? Só nos seguros dos carros, as seguradoras deram desconto. Então, o que eles fizeram? Eles reduziram quase $1.800 de despesas desnecessárias no meio período que a casa está fechada. Então, aí você começa a olhar para a despesa como um todo. Eu tinha agora, na sexta-feira, uma viagem marcada para Singapura, para a Ásia. Não é momento de gastar. Nós estamos agora num momento de economia. Nós estamos num momento agora de ganhar menos. O que eu fiz? Adiei minha viagem para o próximo ano. Estou aqui, ó, vivinha. Não vou morrer. Então, a primeira coisa e a parte mais sensível é o financeiro. É você olhar para ele na sua vida pessoal, na sua vida empresarial e pensar na seguinte coisa: eu preciso disso agora, né? E eu vou morrer se eu não tiver isso? Isso aqui vai me fazer falta? É deixar o orgulho de lado, vestir a sandália da humildade, rever o que realmente vale a pena e você ajustar o financeiro. Segunda coisa importantíssima: olhar para dentro do seu negócio e ver o que você pode fazer melhor, como você pode fazer melhor e como você pode entregar melhor. E aí, gente, isso dói. Sabe por que dói? Eu falo que negócio é o seguinte: cada machadada sai 1 quilo de minhoca. Quanto mais você fuça, mais você acha. Ainda mais se você for uma pessoa como eu, perfeccionista e extremamente exigente. Quando você vai olhar para o teu negócio mais a fundo, você começa a ver oportunidades que você não estava enxergando. Você começa a ver, pera lá, isso aqui eu não estava fazendo, mas agora eu vou fazer. Edgar, eu estava falando uma coisa numa live anterior, que é o seguinte: esta pandemia tirou muita gente da zona de conforto, porque Sim. O sucesso de hoje não é garantia para o sucesso de amanhã. Tinha muita gente nadando em maré cheia, e quando a maré baixa, você vê quem realmente está nu. Então, tinha muita gente em plena zona de conforto. Ou seja, estou ganhando dinheiro. Quer ver um exemplo? Tá? Muita gente resistia a ir para o online ou ir para o delivery. Teve que ir no goela abaixo. Só que o que aconteceu? Quem já tinha ido, sofreu menos. Quem ainda não tinha ido, está sofrendo muito mais. Então, eu falo assim, ó, você pode fazer as coisas em um dia, em uma semana, em um mês ou em 10 anos. Só depende de você. Uma coisa você pode ter certeza: as mudanças são tão rápidas e a evolução é tão rápida que, se você não acompanhar, as crises te deixam para trás, né? Você é peneirado nelas. Então, eu pergunto para você, né? Qual é a tua atitude no dia a dia? Nesse momento agora, você está se relacionando com os seus clientes para manter o elo com eles, para você voltar com força total? Então é isso, Edgar. Eu acho que são coisas que nós podemos fazer, e sem contar também, né? Quem não tem fluxo de caixa precisa ir buscar essas linhas do governo. Não está fácil, os bancos não estão liberando facilmente, mas está aí. Os bancos precisam emprestar para a gente poder salvar os pequenos e médios empresários. Apurrinha a vida do gerente, briga com ele, vai 500 vezes no banco até ele te soltar o dinheiro. E isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz para as minhas redes. Geolaser, Sorridentes e Olhar Certo. Eu travei uma briga imensa com os bancos para não deixar subir nenhuma tarifa e nenhuma taxa das minhas redes. Garrei numa briga com eles fervorosa.
E aí, por quê? Porque eu acredito no meu negócio, eu acredito nos meus franqueados e eu quero que todo mundo saia bem de tudo isso que nós estamos passando. Então, faço mesmo. Vai lá. E outra coisa, não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Faz da vida do gerente do banco um inferno. Liga para ele 500 vezes, vai lá 10 mil vezes. Sabe quando a gente vence no cansaço? Mas o que é melhor? Desistir de apurrinhar o gerente ou desistir do teu negócio? É melhor tu ficar em cima do gerente e continuar acreditando no seu negócio. E é nisso que eu acredito de verdade. Você foi case de sucesso do meusucesso.com, inclusive eu assino há mais de 3 anos, eu te conheci lá, já te conheci no palco também, já te vi várias vezes e espero, depois dessa pandemia, a gente se conhecer pessoalmente, que eu quero levar o meu livro para você. E você também tem vários outros cases aí, faz parte de vários grupos, entidades. Você acredita, na sua opinião, porque algumas pessoas dizem sim, outras não, que por você ser mulher foi mais difícil, foi mais fácil, não tem essa de gênero, porque tem um pouquinho de, às vezes, fala de meritocracia, de não. Como que é o seu olhar sobre esse assunto tão, talvez, difícil de se tratar, né? Porque cada um interpreta de um jeito, né? Como que foi para você? Você tem essa de bola para frente? Pelo jeito não, né? Pelo jeito você vai para cima e não importa quem está na sua frente, né? E eu, Edgar, eu tive uma surpresa em 2016, você estava aí falando, né? Ah, ela é case no meusucesso.com, é case no Sebrae, mas tem uma coisa, Edgar, que eu falo que é o seguinte, eu fui a primeira franquia no Brasil, e sendo mulher, a ser case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School, em Boston. E este ano, nós também nos tornamos case em Stanford, né? Na Califórnia. Nós estamos falando das 2 faculdades mais renomadas do mundo. Sua marca é a mais premiada hoje no segmento, né? Sim. Todo ano nós vamos dar aulas lá, então, nos últimos 4 anos, né, eu e meu marido demos aula em Harvard, este ano a aula foi em Stanford, na Califórnia, e eu gosto de mostrar, não só no Brasil, mas para o mundo, né, que as mulheres vencem sim, elas são tão capacitadas quanto os homens, e mais do que isso, eu gosto de mostrar para o mundo, porque quando eu vou dar uma aula em Harvard ou a gente vai para Stanford, tem alunos de mais de 70 países, a gente gosta de mostrar que o Brasil tem muita coisa que dá certo. Tem muito empresário sério, tem muita empresa bacana, que o Brasil não é só samba, né? Que o Brasil não é só ladrão, que o Brasil não é só futebol, né? Exatamente, que o Brasil é um país lindíssimo, com um povo lindo, né? E quando eu vou, as mulheres dizem, nossa, e ainda uma mulher à frente de tantas empresas, de um negócio tão grande. Eu tive, sim, né, alguns momentos na minha vida, não por eu ser mulher, mas no começo, quando eu comecei a empreender, eu era muito jovem. Eu formei para dentista com 21 anos de idade. Quando eu fui buscar o meu primeiro empréstimo no banco, né, para mim poder construir a primeira sede da Sorridentes, eu fui buscar 500 mil, eu tinha 23 anos de idade. Então, acho que o gerente olhava para mim e dizia assim, menininha aí com 23 anos e mulher, será que vai me pagar? Então, eu acho que os meus grandes desafios, né? Eu falo que o meu desafio não é diferente dos homens, né? Eu não sou contra os homens, mas eu sou a favor das mulheres, porque as mulheres, elas têm o poder de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue ser boa mãe, ela consegue ser boa dona de casa, ela consegue ser uma boa empresária, ela se vira nos 30, no multiuso e toca a vida para frente, né? O homem é mais centrado, ele faz uma coisa de cada vez, né? Faz tudo muito bem feito também, mas se você pede para ele fazer muita coisa ao mesmo tempo, ele diz, espera lá. Se perde. Mas cada um tem seu talento, né? E eu acho que isso é um complemento. Eu falo que seria dos homens sem as mulheres, o que seriam das mulheres sem os homens, isso que é bacana. Mas eu falaria para você que maior do que o desafio de ser mulher, eu acho que o meu grande desafio como empreendedora para chegar onde eu cheguei
foi conseguir empréstimos com juros baixos a prazos longos para poder crescer, que é o sofrimento de todo pequeno e médio empresário no Brasil. O pequeno e o médio empresário no Brasil, ele sofre muito. Ele tem dificuldade de escalar outros voos, ele tem dificuldade de ultrapassar barreiras. Por quê? Porque são muito poucas as carteiras disponíveis que você pode pegar que valem a pena, né? Com taxa de juros baixo, que pode ajudar o empreendedor de verdade a crescer. Eu falo que o Brasil, os bancos brasileiros são bons para emprestar dinheiro para rico, para o que já tem muito. Para o pequenininho e para o médio que precisa crescer, é muito mais difícil. Até empresta, mas não com juros bacana, não com juros que você possa pegar. O bacana de estar numa rede como a minha, por exemplo, é que nós da franqueadoras negociamos para a rede inteira. Então, por exemplo, tanto a Sorridentes, como a Geolaser e como a Olhar Certo, as três têm cartão de crédito próprio. A gente aprova um cartão de crédito para um cliente nosso em 3 minutos. E chegamos a dar cartões de crédito de 8, 12, 15 mil reais. E sem anuidade. A pessoa só paga uma taxa se usar o cartão. Mas isso só é possível agora, que eu tenho um faturamento de 500 milhões. Quando eu comecei, isso não era possível. Eu amargava taxas altíssimas. Quando eu precisava de empréstimo, eu ia nos bancos buscar dinheiro, eu pagava taxas altíssimas de juros. Então, eu acho que, maior do que ser mulher, maior do que ser empreendedor, eu acho que o grande desafio que nós sofremos é como conseguir expandir os nossos negócios, escalar os nossos negócios com recursos, com baixos juros, com baixo custo no mercado. Esta é a minha visão. Inclusive, uma vez eu estava dando uma palestra no Brasil Conference, em Boston, né, com os nomes mais renomados do Brasil. Eu tive a felicidade de encontrar um diretor do BNDES e eu disse isso para ele: ô, diretor, vocês precisam emprestar dinheiro para nós, que é pequenininho, os empresários que precisam. O que vocês pedem como garantia, se eu tivesse, eu que emprestar dinheiro para vocês. Sim. Sim. Porque às vezes, Edgar, esses dinheiro de baixo custo, eles pedem tanta garantia que se a gente tivesse, a gente que ia emprestar dinheiro para o banco. Exatamente, né? Não faz sentido, né? A dificuldade é tanta, a burocracia é tanta, né? E você vê, cara, você falou, eu morei 9 anos e meio no Japão. Para você comprar um imóvel lá, na época eu saí do Japão em 2010, quando eu voltei para o Brasil, a taxa de juros anual de um imóvel era 0,8 ao ano. 0,8 ao ano. Nos Estados Unidos é de 3% ao ano. Eu comprei um carro lá nos Estados Unidos, uma Mercedes, eu paguei 3% de juros ao ano. Aqui, dependendo do empréstimo, chega um mês, 3 ao mês. Mas eu acho que, né, eu acho que tudo isso vem melhorando. Eu falo que nós, empresários, temos que lutar por isso, porque os negócios geram emprego, ajudam o país a prosperar, né? Tudo. O que é um país sem empreendedores? Um país sem empreendedores é um país quebrado, é um país falido, é um país de miséria. Sim. Então, acho que tudo precisa ser, né, em prol de ajudar o empresário a gerar mais emprego. Porque as pessoas, Edgar, as pessoas não precisam ganhar nada, as pessoas precisam ter empregos dignos, as pessoas precisam ter saúde, as pessoas precisam ter oportunidades. E a minha vida inteira foi norteada nisso, em gerar oportunidades para as pessoas. É nisso que eu acredito de verdade. E show de bola, e uma coisa muito interessante para complementar o que você falou, além de gerar oportunidade para outras pessoas, a gente tem que treinar, né, Carla, para gerar também as oportunidades para si próprio. Você acabou de falar, você bateu muito na porta dos bancos. Então não teve sorte, não teve acaso, você teve muita tentativa, você tentou de várias maneiras, né? E o que falta
talvez está dentro do comportamento de resiliência, ou de persistência, ou de, sei lá, de outros comportamentos que o empreendedor hoje precisa ter para conseguir vencer, né, frente a todos esses desafios e interferências que a vida vai colocando dia após dia na nossa vida, né? Você concorda com isso, principalmente no Brasil? Você está falando de juros, você está falando de um monte de coisa de política, você está falando de um monte de coisa que é dificuldade que talvez lá no exterior a gente não teríamos, né? E agora é um momento, Edgar, que eu falo o seguinte, né? Eu falo que a gente não deve se preocupar com política, acho que o que a gente deve se preocupar agora é em nos unirmos, a gente acreditar em si próprio, acreditar nos nossos negócios, para que a gente possa sair disso tudo. A gente precisa voltar a caminhar, a gente precisa retomar as nossas vidas, né? Infelizmente, nós vivemos num país que não é um país rico, né? E que também não tem uma população que tem um fluxo de caixa abundante para manter os seus negócios 3, 6 meses, um ano fechados. Né? Eu falo que a riqueza aonde tem saúde, a riqueza onde tem segurança, né? A riqueza onde as pessoas têm uma vida digna. Edgar, quando eu montei a Sorridentes, eu montei porque eu acreditava e acredito até hoje que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Então, eu não acredito em riqueza, né, como as pessoas comendo comida do lixo. Por exemplo, agora no início de março, eu fui para uma missão no Nordeste, eu levei 21 dentistas comigo, nós operamos mais de 3.500 pessoas e eu operei criança comendo comida do lixo. E aí eu te pergunto, né, isso é digno? Né? Alguém é feliz? Então, assim, eu falo que a gente precisa voltar às nossas vidas com segurança, né? Porque o nosso país não vai aguentar mais muito tempo tudo isso, né? Quantos desempregos nós já temos? Mais de 20 milhões de desempregados, mais de 700 empresas quebradas. E eu não estou preocupada só com os meus negócios, não, Edgar. Eu estou realmente preocupada em salvar os meus negócios, em ajudar os empresários a salvarem os deles. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais empresas fecharem, menos gente vai ter circulando nas ruas, menos consumo, menos economia, mais criminalidade, mais doenças, mais miséria, né? Tem muita gente que desconhece um Brasil que existe no Brasil. Meus últimos 3 anos foram feitas em missões em Alagoas, missões em Pernambuco, né? E também tive muito próximo de Juazeiro do Norte, e eu pude ver com os meus próprios olhos e sentir na minha pele durante semanas inteiras o que é viver abaixo da linha da miséria. O que é as pessoas acordarem e não terem o que pôr na panela, a não ser farinha e talvez uma galinha de Angola que se tiver no fundo do quintal para matar. Então nós precisamos, sim, neste momento, estar confiantes, sermos fortes, otimistas, retomarmos os nossos negócios, né? E acreditarmos, nos protegermos e voltarmos às nossas vidas a caminhar. E os nossos negócios precisam voltar a caminhar. Nem que seja a passos de tartaruga ou devagarzinho, mas essa é a nossa necessidade, é nisso que eu acredito de verdade. Se fosse para começar hoje, do zero, esquece que doutor, tem dinheiro. Você não tem dinheiro, está no zero. Qual que seria o seu primeiro passo? O que você faria para começar um negócio do zero com a maior probabilidade de ser bem sucedido? Claro que também é incerto, né? Mas essa é a pergunta aqui do Gustavo Borges. Vamos lá. Eu vou responder para o Gustavo 2 coisas. Algumas pessoas estão me perguntando a seguinte coisa: doutor, em tempo de crise é tempo de abrir qualquer coisa ou de investir? E no que você investiria? A minha resposta é: a primeira resposta que você tem que encontrar é: o que você está pensando em montar? Vai existir daqui 20 anos? Nós estamos passando por um momento de transição gigante. Por exemplo, as pessoas não estão mais interessadas em diploma, muita gente não quer mais ir para a faculdade, os cursos online estão tomando uma força gigante. Aí eu pergunto para você, o setor
e o que você está pensando em montar vai existir daqui 20 anos, se a tua resposta for não, eu te diria não invista. A outra questão é, só existe uma forma de nós vencermos sem dinheiro no bolso. Trabalhar duro, fazer o que os outros não estão fazendo. E aí eu quero te dar um exemplo, tá bom? Quando eu me formei para dentista, eu ouvi vários dentistas da minha classe dizendo assim, eu tenho casa em Escarpas do Lago, só vou atender até sexta-feira na hora do almoço. Eu atender depois das 5, 6 horas da tarde, Deus me livre. Ou seja, a pessoa forma e o que ela quer. Sucesso e dinheiro. Só que ela se esquece que antes tem um negocinho chamado trabalho. Trabalho Aí, duro. enquanto a pessoa dizia isso, eu dizia assim, pois eu, enquanto tiver cliente, eu quero que a minha clínica esteja lotadinha. Por quê? O que a gente profetiza e o que a gente almeja é o que acontece. Você tem em qualquer negócio um negócio chamado funil de venda. Se você diz que você não vai atender depois das 5 da tarde, todo mundo que só pode tratar depois que sai do emprego, já vai te eliminar, já perde. Não é cabeça de empreendedor, né, doutor? Se você fala que você não vai atender de sábado, quer dizer, o indivíduo nem se formou e já aposentou. E aí, meu amigo, trabalho duro. Não é trabalhar 8 horas por dia. Empreendedor no começo é que nem bebê. Né? Bebê chora de madrugada, chora de dia, chora de noite, chora de 1 em 1 hora. Precisa trocar fralda, tomar banho, é o dia inteirinho ligado no 220. Empresa nova é que nem bebê, tem que trocar fralda, dar mamadeira de 1 em 1 hora e de madrugada. Então, assim, não é 6 horas de trabalho, não é 8. 8 horas de trabalho quem tem é funcionário. O dono é o primeiro a chegar e o último a sair. O dono, para fazer o seu negócio dar certo, ele dorme no seu negócio se for preciso. Em 2009, quando eu quase quebrei, durante 1 ano, nós demitimos metade da nossa equipe para diminuir o custo. Eu e meu marido chegávamos no escritório às 7 horas da manhã e saíamos 1, 2 horas da madrugada todos os dias. Por quê? Ou você faz ou você paga alguém para fazer. Simples assim. Um beijo do coração. Obrigada, Edgar. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.